E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje é sobre questões comentadas, aquele que vocês gostam bastante. Mas calma, antes de começar o vídeo você já sabe, né? Já vai deixando o like aí. Se você é novo no canal e tá chegando agora, não perde tempo. Já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado toda terça e toda quinta às 7 horas da noite. Lembrando que você também poderá nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjuroprof, onde lá, além de você interagir com a gente, tirar dúvidas, você pode radiologar de pertinho conosco e ficar por dentro de todas as novidades. Bom, recado dado, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, e aí a gente já começa aqui com a primeira questão sobre posicionamento. E a primeira questão diz o seguinte: as incidências de crânio de rotina em politraumatizado com trauma parieto-occipital, além do perfil, são: letra A, AP e método de reversion; letra B, método de Hertz e reversion; letra C, AP e método de Hertz; letra D, reversion e Hertz; ou letra E, PA e Hertz. Qual dessas incidências aí podemos realizar como incidências especiais e até mesmo complementares com relação a um paciente aí que está politraumatizado, que está aí com trauma na região de parieto-occipital? Qual dessas técnicas é a mais apropriada para a gente realizar nesse tipo de paciente? Letra A, B, C, D ou E? Eu vou dar um tempinho para vocês observarem as questões e me dizer a resposta correta. E aí, qual é a resposta correta? Bom, se você marcou a letra A, a sua resposta está corretíssima. O método de reversion, até mesmo a incidência em AP, é uma das incidências, ou melhor, são as incidências que obrigatoriamente nós devemos realizar, neste caso aí, com o paciente que está politraumatizado. Uma vez que esse paciente está politraumatizado aí, basicamente ele vai estar com um colar cervical, de certeza. Então, nesse caso, a gente jamais vai realizar um PA. Afinal de contas, o paciente vai estar acamado. Então a gente corta a letra E fácil, fácil. Bem como o método de Hertz. Quando a gente vai fazer o método de Hertz, que também é chamado a incidência pelo método de submental vértice, o paciente ele precisa fazer uma extensão na região da cervical para deixar com a região do crânio em contato máximo com o búquio, até mesmo com o chassi, para poder realizar o exame. Sendo assim, o paciente com um politraumatizado, a gente não vai mexer nesse paciente. Inclusive, temos aqui no canal esse vídeo que explica melhor de como é que é realizado o método de Hertz. Está aparecendo aqui para vocês nos cards. Então, se a gente não vai realizar o Hertz, a gente corta a letra B, corta a letra C e corta a letra D. Restando aí para a gente a letra A, ou seja, que é a mais coerente, onde a gente vai realizar um AP e também o método de reversion, que por sua vez é considerada aí uma incidência semiaxial, que é essa imagem aí que está aparecendo para vocês na tela. E aí, anotou bem as dicas? Bom, eu espero que sim. Vamos então para a próxima questão. E a próxima questão também é sobre posicionamento. Se liga só. A incidência axial submental vértice é também conhecida como incidência de letra A, Caudel, letra B, Gracie, letra C, Haas, letra D, Altschul ou letra E, Hertz. Como é considerado aí essa incidência submental vértice? Se você prestou bem atenção no vídeo, eu já te dei essa resposta. Mas e aí, qual é a resposta que você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? Eu vou dar um tempinho aí para você observar, analisar, talvez voltar o vídeo aí e me dizer a resposta correta. E aí, qual foi a questão que você marcou? Bom, se você marcou a letra E, método de Hertz, a sua resposta está correta. Como vocês estão observando aí na tela de vocês, quando a gente vai realizar este exame, o paciente precisa realizar uma extensão na região da coluna cervical. E a imagem a ser produzida é exatamente essa aí que está sendo mostrada para vocês na tela. Perceba que o posicionamento do paciente requer aí um pouco mais de atenção para que ele possa colaborar em relação ao exame. O nome dessa incidência é chamada de submental vértice é porque é uma incidência infero-superior, que pega sub, ou seja, abaixo, do mento com relação à região de vértice. Logo temos aí o submental vértice, ou até mesmo SMV, como sigla aí em relação a essa incidência.
que também pode ser conhecida como instância especial de método de Hertz. Então anote aí, submentovértice, entre parênteses SMV, também pode ser chamada pelo método de Hertz, tá bom? E aí, gostaram dessa? Eu acredito que sim. Essas dicas são valiosíssimas e eu tenho certeza que vai te ajudar ainda mais no campo de estágio. Então, sem perder o foco, sem perder o pique, vamos então para a próxima questão. Temos aqui agora uma questão de anatomia, que está atrelada aí em relação à anatomia craniana. E a questão diz o seguinte: a cela turca, ou cela túrcica, como você preferir, faz parte do seguinte osso. Letra A, etmoide. Letra B, temporal. Letra C, esfenoide. Letra D, parietal. Ou letra E, occipital. Olha, eu vou te dar uma dica. Essa região da cela turca é melhor vista em relação à incidência em perfil do crânio ou até mesmo no método aí de Towner, quando a gente consegue enxergar ali essa estrutura. Mas e aí? Essa estrutura específica, ela faz parte de qual osso? Letra A, B, C, D ou E? Eu vou dar um tempinho para vocês pesquisarem aí, ou então ver algum outro lugar e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a questão que você marcou? Se você marcou a letra C, esfenoide, a sua resposta está correta. A cela turca, por sua vez, é um ponto anatômico que está atrelado, que está associado diretamente ao osso esfenoide, que é um osso mais, eu diria, frontal e mais lateral em relação à região craniana, que está voltado mais para a região anterior do crânio, tá certo? Essa estrutura, por sua vez, é caracterizada aí com relação a esse osso como um osso irregular. Logo, a gente não vai conseguir enxergar tão bem devido aí à sua irregularidade em relação à sua geometria. Mas como eu falei, na incidência em perfil de crânio ou até mesmo no método de Towner, a gente consegue enxergar bem essa região da cela turca, tá bom? E aí, gostaram das imagens? Gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Se você não deixou o like, deixa o like porque já está perdendo tempo. E ajude aqui cada vez mais o nosso trabalho. E também não esqueça de nos seguir nas redes sociais e ficar por dentro aí e radiologar de pertinho conosco. Lembrando, pessoal, que tem vídeo novo toda terça e toda quinta aqui no canal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, tiverem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!